Um salve para o Guigo do canal Motorama. Seja de Coiote, bem-vindos ao Motorama. No episódio de hoje a gente vai bater um papo com vocês sobre as motos italianas. Eu tô aqui na minha casa, Guigão tá lá na casa dele. Se você é apaixonado pelas motos italianas, pela engenharia italiana e por toda a paixão que aqueles italianos colocam em tudo que eles fazem, tem tudo isso e muito mais hoje aqui no Motorama, depois que rolar essa vinheta. A gente conhece bastante as motos italianas pela velocidade, pela motovelocidade, também está muito ligado aí com o MotoGP, a gente vai dar uma pincelada sobre isso também bem rápida lá pra frente. Mas claro, também elas são conhecidas também pelas scooters, né? Vespa, Lambretta, seja o que for, a gente também vai falar um pouquinho dessas montadoras. E claro, também de uma grande marca aí, que é um guarda-chuva quase que de várias outras marcas, que é a Piaggio. E a gente sabe que também as italianas não são muito conhecidas por terem motos custom, a não ser um modelo ou outro ali da Moto Guzzi. E talvez, se você forçar um pouquinho a barra demais, uma Ducati Diavel. Capiche? Antes da gente começar propriamente, um pouquinho de embasamento histórico aqui pra gente entender onde é que a gente tá, né? A gente sabe que algumas das marcas mais antigas de motos são as italianas, mas o período de ouro do motociclismo italiano só foi chegar depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, a maioria das marcas que viriam a ser fabricantes de moto ou construíam armas, ou construíam rádios, ou máquinas agrícolas. Daí, depois da Segunda Guerra, os italianos tiveram uma necessidade de se locomover de um lugar para o outro com um meio de transporte que fosse bem econômico, né? E aí foi quando as motocas entraram na cena para salvar a galera. A Itália passou por muita dificuldade econômica depois da Segunda Guerra Mundial e as motocicletas e as scooters e algumas das motos que a gente vai ver aqui foram o meio de transporte perfeito para ajudar eles durante esse período aí meio complicado depois do conflito. Naturalmente, esse boom aí de motocicletas que surgiu aí a partir dos anos 40 na Itália levou ao surgimento das corridas, né? Como a gente diz aqui, para ter uma corrida de moto basta que você tenha duas motocicletas, e lá, como tinha muita motocicleta, não demorou muito até o pessoal se envolver com as corridas, né? Mas uma das fabricantes de duas rodas mais famosas da Itália não é nenhuma dessas, e sim a Vespa, né? Pra gente que é muito bitolado em velocidade, em grandes marcas, às vezes a gente acaba esquecendo da importância que a Vespa teve, mas ela até hoje se mantém uma das marcas mais importantes fabricando seus veículos, né? Ela existe até hoje, foi criada em 1946 pela empresa Piaggio, foi esse nome que o Guigo citou, e a gente vai ver esse nome várias vezes ao longo desse episódio, justamente por ser uma empresa guarda-chuva que é dona de várias outras empresas, e os veículos originais foram projetados justamente como uma dessas alternativas baratas de locomoção. A Vespa é um clássico até hoje, e ela já sofreu várias repaginações para se adequar às eras mais modernas, mas sempre com uma gama de modelos que compartilha do design clássico da década de 40. Agora, a verdade é que a única coisa em comum que as Vespas atuais têm com as Vespas originais é o design, né? Porque acho muito difícil, provavelmente nenhuma das pessoas que usavam elas para se locomover na Itália ali do pós-guerra ia conseguir pagar o preço que é cobrado por uma delas. Hoje em dia elas são bem caras, mas de qualquer forma, um dos seus modelos mais emblemáticos foi a Rally 180, que foi fabricada entre 1968 e 1973 e apresentou algumas inovações, como o farol dianteiro e um quadro mais estreito e mais aerodinâmico. E é claro que a Vespa, assim como outra marca que a gente vai falar ali na frente, também tem uma ligação direta com outro episódio histórico que a gente fez recentemente, que era sobre as motos inglesas, né? As Vespas eram uma das motos preferidas do pessoal do movimento mod, que rolava lá na Inglaterra, na década de 50, 60, onde ali eles disputavam espaços nas ruas e nas pistas com o pessoal das Cafe Racers, né, que na verdade eram os rockers. E a gente também já fez um vídeo lá no começo do Motorama, mas esse vídeo é bem legal e quem quiser entender melhor sobre essa história dos mods e dos rockers, dá uma olhada lá que vale a pena assistir esse vídeo.
Bom, não tem como falar de moto italiana sem falar da nossa queridíssima Ducati. Talvez a marca de motos italiana mais conhecida do mundo inteiro. Talvez não, né? Eu tenho certeza disso. E a Ducati, inclusive, é uma das provas de que os italianos fabricam moto por paixão. Justamente por elas terem também esse apelo esportivo. E aqui a gente começa a falar de fato das esportivas italianas. E não é à toa que hoje em dia a gente conhece pessoas aí que estão dispostas a desembolsar 700 mil reais para comprar uma V4 Superleggera, por exemplo, ou até mesmo só 110 mil reais para comprar a V4 tradicional mesmo, que foi lançada há pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Bom, a Ducati é uma empresa que já existia desde antes da Segunda Guerra, né? Mas como o Hugo falou aí na introdução do vídeo, antes da guerra ela era fabricante de outra coisa. E no caso da Ducati, ela era uma fabricante de componentes de rádio da década de 1920. Já na década de 1960 foi desenvolvido o sistema desmodrômico. E todo mundo que conhece Ducati, os fãs de Ducati, sempre usam esse termo para se definirem aí como fãs de Ducati, né? Isso vem justamente por conta do motor desmodrômico da montadora. É um sistema de válvula que permite que o motor, ao contrário das maiorias dos outros motores, seja aberta e fechada pela mesma alavanca, né? No caso dos motores comuns de outras montadoras, é uma alavanca que faz a abertura, né, dessa haste e uma mola que faz o retorno aí, o fechamento das válvulas. Já no caso dos desmodrômicos, é tudo uma mesma haste que faz todo o papel, tornando aí o processo mais rápido e fazendo com que o motor alcance giros maiores e uma performance muito melhor. E é por isso que é um tipo de motor muito amado pelos fãs de esportivas e principalmente pelos fãs das italianas. Tem uma moto que eu gosto bastante, que é a Ducati Sport Classic, que inclusive apareceu no filme Tron Legacy, mas infelizmente foi descontinuada pela marca logo no mesmo ano em que o filme foi ao ar. Essa moto era uma Cafe Racer lindíssima, mas eu diria que em termos de inovações teve uma outra que foi responsável por um papel muito mais importante, que é a Ducati 916. Essa moto ela vai ser lembrada para sempre, porque ela redefiniu todo o segmento de motos esportivas nos anos 90. Ela surgiu como uma moto de produção, assim como qualquer outra moto da marca, mas logo se tornou um ícone das corridas quando ganhou 3 campeonatos mundiais consecutivos. Com essa moto, a Ducati conseguiu fazer um projeto que, além de extremamente belo, tinha uma alta performance de uma forma como eles nunca haviam feito antes. Ela tinha as ponteiras de escapamento localizadas bem abaixo da rabeta e tudo nela parecia se encaixar de forma perfeita. Mas ela não teria se tornado a moto que se tornou, é claro, se não fosse pelo motor. Ele foi desenvolvido justamente para que o piloto conseguisse extrair a potência de uma forma gradual e conseguisse retomar a velocidade em situações críticas em uma corrida, como uma saída de curva. Dessa forma, o piloto conseguia tracionar a moto na medida certa e sentir o pneu traseiro e todas as especificidades que são importantes para alguém que está ali no circuito competindo, e tudo isso faz total diferença para que o piloto ou a pilota chegue em primeiro lugar e não em segundo, ou em terceiro, ou em 15º. Para a Ducati isso foi sempre o que interessou, né? Chegar em primeiro e tal. E assim como outra marca que a gente vai ver logo logo, a Ducati tem uma similaridade com a Ferrari, não apenas por ser do mesmo país, né? Mas muitas vezes ela foi chamada de a Ferrari em 2 rodas. Ela tem essa semelhança com a Ducati justamente por esse apelo grande de corridas, né? Com certeza, para a Ducati, que é uma marca pequena, né? Pequena para os padrões de uma grande montadora, se você for comparar, por exemplo, com uma gigante como a Honda, a Ducati não passa de uma montadora quase que artesanal, uma fábrica muito pequena. E eu digo isso da melhor maneira possível, né? No sentido mais positivo que isso possa ter, com máquinas fabricadas quase que artesanalmente, por pessoas que estão ali realmente apaixonados, né, em fazer o que fazem. E essa é uma outra semelhança com a Ferrari, né, que sempre se manteve uma marca muito pequena, muito restrita, né, muito artesanal, e que sempre teve, né, e tem até hoje um cuidado muito grande, uma paixão muito grande pelas corridas, e com certeza esse é um dos propósitos
principais da montadora, né? É estar presente nas corridas e conquistando várias vitórias. É isso, a Ducati é muito conhecida por tudo isso, e a 916 com certeza é um ícone a ser relembrado aqui, a gente não pode deixar de falar desse modelo, mas é claro que também outra característica da Ducati que tem relação com o seu motor e que é bastante conhecida por todo mundo é justamente por ela fazer um motor bicilíndrico em V em 90 graus, né? É o V-Twin 90 graus da Ducati, que muitas vezes é conhecido aí pelo pessoal também chamado como motor na disposição em L, né? Se você assistiu o episódio especial sobre as motos britânicas, no momento em que a gente comentou sobre as Vincents, o Guigo comentou sobre as Vincats. São projetos super especiais, né? Pouquíssimos projetos desses foram desenvolvidos. Apenas uma nos Estados Unidos, feito pelo Big Seed, e algumas outras poucas unidades desenvolvidas na Austrália também. O que era a Vincat? Só relembrando aqui, era esse projeto especial que utilizava um motor de Vincent, um motor da Black Shadow de 1000 cilindradas e um chassi de Ducati, né? Pois é, mas qual chassi Ducati era esse? Para desenvolver uma Vincat, o pessoal pegava uma Sport 750. Então é claro, sempre que a gente fala de Ducati, a gente fala sobre todas essas inovações, motor, sistema de válvula desmodrômica, mas os italianos da Ducati sempre colaboraram muito com o desenvolvimento e fabricação de chassis. Alguns dos chassis são considerados um dos melhores do mundo, a ponto de serem os chassis utilizados em um projeto de uma moto lendária como é o das Vincats. E o pessoal inclusive costumava dizer que era um motor do Shakespeare com o chassi do Michelangelo, justamente por ser um motor inglês e um chassi italiano. E mais pra frente a gente vai entender direito quem é o verdadeiro Michelangelo dessa história toda, e a gente vai entender aí que realmente os italianos são feras em fazer chassi. Próxima montadora de extrema importância, presente até hoje, muito bem presente no mundo, uma pena não estar aqui no Brasil, infelizmente, é a Moto Guzzi. Moto Guzzi, vou pronunciar direito, tem que fazer assim com as mãos. A fábrica surgiu em 1921 e é uma das primeiras gerações de fabricantes italianas de moto, e por esses quase 100 anos de história, né? Muito legal, o ano que vem ela vai completar aí 100 anos de história, 100 anos de Moto Guzzi. E durante toda essa trajetória belíssima e muito rica, a marca trouxe uma série de inovações para a indústria das motos. E ainda nos anos 50 foi uma das primeiras fabricantes de moto a investirem em um túnel de vento para poder levar o desenvolvimento dos seus projetos a um patamar ainda maior. Com isso aí, eles conseguiram desenvolver algumas das melhores motos de corrida da época, alguns projetos bem inovadores para a época, como um que a gente vai comentar logo logo, e é claro, conseguiram sucesso nas corridas, nas pistas. Dessa forma, é uma consequência direta, conseguiram sucesso nas vendas também, e durante esse período aí fez muito dinheiro e tinha aí presença garantida nas corridas e era sinônimo de vitória e sucesso em tudo que elas se propunha a fazer. Uma coisa que comprova o tanto que a Moto Guzzi é uma verdadeira esportiva e demonstra a sua paixão pelas pistas é o fato dela ter vencido 5 campeonatos mundiais de motovelocidade entre os anos de 1953 e 1957. Uma outra coisa que é uma característica muito legal, voltando a falar sobre disposição de motores, é que ela também usa o motor em V na maioria de suas motos, só que numa disposição diferente, que é uma disposição transversal. Lembra aí quase que um motor boxer da BMW, né? Porque tem os cabeçotes aí, um para cada lado, só que em vez de ser boxer, né? E eles terem essa disposição perpendicular, na verdade eles têm um formato em V, então eles são apontados levemente para cima. A moto que inaugurou essa disposição de motor que eu acabei de falar foi a V7, lá em 1967. É isso mesmo, como eu comentei, a Moto Guzzi, durante esse período aí de muita inovação, ela acabou sendo muito ousada em alguns projetos muito doidos, como por exemplo de fazer uma moto com motor V8. Hoje esses motores eles são mais tranquilos, né? Eles têm um V-Twin refrigerado a ar bem moderno e que é usado em todos os modelos da linha atual. No line-up atual tem motos muito legais e eu acredito que elas dariam muito certo aqui no Brasil caso a marca estivesse aqui. Eu vou destacar a série V9, composta pela V9 Bobber, a V9 Bobber Sport e a V9 Roamer. Essas motos mostram como o trabalho da Moto Guzzi é de extrema qualidade. Ela também é uma marca que faz parte do grupo Piaggio, que também é dono de Aprilia, Vespa, entre outros.
E eu acredito que essa série V9 Bobber da Moto Guzzi seria uma moto interessante aqui no Brasil, porque se você observar as fotos dela e o preço, o tipo de público que ela atinge lá nos mercados onde elas estão presentes, ela divide espaço ali com a Iron 883, com a Triumph Bonneville Street Twin, que são motos que têm umas vendas boas aqui no Brasil, né? Então, de repente, seria uma opção interessante aqui para nós. Algumas pessoas que andaram nessas motos dizem que o comportamento que o motor entrega para a moto é um comportamento muito único, que nenhuma outra montadora é capaz de entregar esse comportamento em uma moto. E para nós que nunca pilotamos ela, fica aí só o questionamento, né? Como é que deve ser pilotar uma V, mas com cilindros contrapostos? Sem sombra de dúvida, é uma coisa muito legal. Eu lembro que a Honda chegou a trabalhar alguns projetos assim, nos anos 80, como a CX500, a moto ficou muito famosa também. Existem diversos projetos Café Racer utilizando essa moto, mas eu acho que a própria Guzzi ficou muito mais famosa do que a própria Honda em termos de fabricação de motores V contrapostos, né? É isso aí. Não sei como é que eu consegui lembrar o nome da CX500, mas saiu. Caralho, realmente, velho. Você lembrou e lembrou certo. É isso aí. E se você também, assim como a gente, gostaria de ver a Moto Guzzi no Brasil, deixa o like nesse vídeo aí e assina o canal se você não for inscrito, porque quem sabe esse vídeo aí não se espalhando, não se alastrando pelas interwebs, não chega até o pessoal lá da Moto Guzzi e faz eles quererem trazer ela aqui pro Brasil, ou até mesmo para algum empresário aí do ramo das motos que queira trazer ela por aqui. Enfim, deixa o like e coloca o seu comentário aí. Outra marca que não tem como a gente ficar sem falar quando se trata de italianas, e principalmente se a gente estiver falando de esportivas ou até mesmo nakeds, é a MV Agusta. Uma das marcas com a equipe de corridas mais bem sucedidas é a MV Agusta. E é muito famosa também por ter dominado as corridas da década de 50 e 60. E desde o seu surgimento em 1945, ela produz algumas das motos mais exóticas até hoje. E a gente viu isso, inclusive, no último Motorama News, né? Quem tiver assistido viu lá a Rush 1000, que é uma moto com características extremamente únicas. Assiste lá se você não tiver visto para dar uma conferida nessa moto. Eu falei que a Ducati é meio parecida com a Ferrari em termos de ser uma marca, equipe cujo propósito é dominar as pistas de corrida, mas a MV Agusta durante um tempo foi muito mais parecida com a Ferrari do que a própria Ducati, porque ela era liderada por uma figura extremamente apaixonada por corridas e que via nas corridas de moto a prioridade máxima da marca. Nesse caso, era o seu fundador, Conde Domenico Agusta. Foram vários pilotos que levaram a MV a conquistar 270 grandes prêmios e 38 títulos mundiais. Mas um que merece destaque aqui é o Giacomo Agostini. Giacomo Agostini foi para a época dele como o Valentino Rossi é para a nossa época atualmente. Só que aí, quando o Conde Domenico Agusta faleceu em 1970, a equipe e a marca perderam muito da vantagem que eles tinham e acabaram não conseguindo acompanhar as máquinas de última geração da época, que eram principalmente as Suzuki e Yamahas dois tempos. A produção deu uma desacelerada e a empresa fechou em 1980. Mas é claro que ali em 1991 a Cagiva reviveu e modernizou a marca. Depois de muito tempo encontrou uma certa estabilidade e hoje constrói motos esportivas da mais alta qualidade e que rivaliza de certa forma com a Ducati. Hoje a marca nem pertence mais à Cagiva, já mudou de propriedade algumas vezes. Inclusive ela foi adquirida pela Harley em 2008 e aí depois a Harley também se desfez da MV Agusta. E vale lembrar também que recentemente a MV Agusta fez um modelo especial aí em homenagem ao piloto Lewis Hamilton da Fórmula 1 e isso mais uma vez reforça a afinidade que essa montadora tem com as pistas, seja com a motovelocidade, né? Lógico, a gente está falando de moto, ou até mesmo o automobilismo. Truly believe this is the most beautiful looking bike that I have seen. Vocês acharam que a gente ia esquecer de lambreta, mas a gente não esqueceu. A marca também tem uma história muito rica, uma marca muito antiga, e foi outra scooter que surgiu da necessidade de se movimentar pela Itália após a Segunda Guerra Mundial. Eles ganharam muitos aficionados, principalmente na Inglaterra, como o Guigo citou, lá no caso da Vespa. A história da lambreta se assemelha também, né? Porque os mods, que eram os eternos rivais dos Café Racer, eram adeptos
das lambretas, vários espelhos retrovisores, ficava uma coisa super esquisita, mas muito característica desse estilo aí, mod dos anos 60, um movimento interessante, e a lambreta teve uma participação super especial aí para eles. Eu, pelo menos, quando era pequeno, eu achava que lambreta era um estilo de moto, né? Quando você falava em scooter, né, que na verdade é o estilo, eu achava que o nome do estilo era lambreta, e eu tenho certeza que muitos outros brasileiros ou outras pessoas que estão assistindo esse vídeo também compartilham dessa mesma memória. Isso se dá justamente pelo fato de que foi uma marca muito bem sucedida com seus modelos de scooter, e assim como a gente lembra de Bombril para palha de aço ou de Nescau para achocolatado, a gente acaba lembrando de lambreta para scooter. Para mim, e acredito que para muitas pessoas também, a palavra Cagiva está associada principalmente a duas lembranças. A primeira, é claro, a moto vermelha que o Randy Mamola usou. A outra é a Elefante, um modelo que ficou famoso aqui no Brasil também. A moto do Mamola era a V589, considerada uma das melhores motos dois tempos já construídas, com um motor V4 de 498 cilindradas, refrigeração líquida e virabrequins duplo contra-rotativos que produziam 150 cavalos de potência e chegava a 320 km por hora. Essa moto também tinha suspensões Marzocchi e Öhlins, rodas de carbono, freios Brembo. Nas pistas eles calçavam ela com pneus Michelin e dessa forma ela se tornou uma das motos esportivas italianas mais legais de todo o tempo. Já a Elephant foi uma série de motos trail produzidas de 1984 a 1998 e chegou a vencer o Rally Dakar em 90 e 94, sempre pilotada pelo piloto italiano Ed Orioli. Elas estão para a Cagiva, assim como a XT está para a Yamaha. E recentemente saiu uma notícia muito legal, o grupo MV Agusta é proprietário da Cagiva, eles têm planos de relançar a Elephant. O relançamento de uma Cagiva Elephant seria positivo para o mundo atual, é mais um mundo hoje em dia, em 2020, onde as motos Big Trail, ou as Trail, ou as Maxi Trail, qualquer tipo de variação de um estilo dual sport é muito bem-vindo e é um dos segmentos mais bem-sucedidos no mundo inteiro. Bom, lá no começo do vídeo a gente falou que a gente ia conhecer o verdadeiro Michelangelo dos chassis, e esse momento chegou, porque a gente vai falar da Bimota, uma das montadoras italianas também que fez história e que não poderia faltar nessa lista aqui das histórias das marcas italianas. A Bimota teve um começo inusitado ali em 1973. Reza a lenda que se o cofundador Massimo Tamburini não tivesse sofrido um acidente com sua Sete Gallo em 1972 no circuito de Misano, a Bimota nunca teria existido. O que acontece é que depois dele se recuperar do acidente, ele trabalhou em um chassi de aço tubular que fosse capaz de lidar com a potência produzida pelos motores das grandes fabricantes japonesas. Porque, segundo ele, o quadro original das japonesas não era tão bom. Então esse quadro foi projetado por ele, ficou pronto, e o resultado foi a redução do peso original da Honda 750 e a diminuição do seu centro de gravidade. 10 quadros foram feitos e assim começa a história da Bimota. Em 1977, a Bimota identificou um novo nicho de mercado e começou a desenvolver kits de alta performance para tornar motos que já eram muito exclusivas, mais exclusivas ainda. O desenvolvimento da hoje lendária KB1 foi responsável por um sucesso comercial da empresa. Ela era construída usando o motor Kawasaki 1000. Mesmo pertencendo a outros donos, era a habilidade de Massimo Tamburini que movia criativamente a marca. A importância dele foi tanta que eu lembro que quando ele morreu em 2014, teve uma comoção, porque esse senhor realmente contribuiu com a indústria da motocicleta. Além de seu trabalho com a Bimota, ele foi chefe de engenharia e design da MV Agusta e responsável pela criação da F4. Ele também trabalhou na Ducati durante a época em que a empresa lançou a 916. Com tantos feitos assim, não chega a ser uma surpresa o fato de que o engenheiro foi chamado de Michelangelo do design da moto. Sinistro, né? Hoje em dia a Bimota ela é conhecida principalmente por alguns de seus modelos mais modernos usarem, além de um chassi bem diferentão, um sistema de suspensão mais diferente ainda, ou melhor, um sistema de não suspensão. Algumas dessas motos modernas não usam garfos, usam uma unidade de direção central, cuja ideia é separar a suspensão do freio dianteiro, o que significa que a suspensão dianteira não mergulha quando você freia.
E esse tipo de inovação bem futurística é o que a Bimota vem fazendo até hoje, né? Com a Bimota Tese H2, por exemplo. O H2 no nome não é à toa. O mundo dá muitas voltas, recentemente a Kawasaki comprou 49% da Bimota, por isso a Tese H2 tem como base a Kawasaki Ninja H2. É o mesmo motor, o mesmo escapamento, carenagens são muito parecidas, existem várias outras similaridades, mas existem muitas diferenças também. Há sempre algo de especial nessas motos e algo que a gente pode aprender justamente por não serem motos convencionais. Bom, a gente sabe que a gente não falou todas as motos italianas, todas as marcas italianas que poderiam estar nesse vídeo, mas como vocês podem ver, esse vídeo já ficou gigantesco. E claro, existe a possibilidade de a gente fazer uma segunda parte, basta saber aí a reação de vocês. Então coloca, por favor, nos comentários se vocês gostariam de uma segunda parte com as outras marcas e montadoras italianas que a gente não citou aqui, como a Aprilia, por exemplo, só para pincelar uma delas aqui. Com tudo isso aí que a gente acabou de dizer, talvez não seja uma surpresa ou uma coincidência o fato de que o melhor e maior piloto de moto de todos os tempos seja italiano. Eu estou falando, é claro, do Valentino Rossi. Tudo bem, pode até ter um piloto ou outro que teve uma importância, de repente ganhou mais títulos, a gente citou aqui o Giacomo Agostini, mas é inegável que ninguém tem o carisma do doutor. Um cara que é muito batalhador, tá sempre atrás dele, procura não ter treta com ninguém, inclusive com os adversários principais. Ele tá correndo até hoje, obviamente o cara corre por paixão, né? A motivação maior dele é essa, é estar nas pistas, é estar se aperfeiçoando, e por isso ele é um exemplo para todos nós. Outra coisa que é muito discutida a respeito das motos italianas é sobre a sua confiabilidade, principalmente por causa das performances, da confiabilidade de algumas Ducati dos anos 90 em alguns lugares do mundo, né? Hoje em dia esse papo pode não fazer muito sentido, não é à toa, as italianas têm uma confiabilidade melhor do que sempre tiveram, mas o consenso geral é que elas têm sim uma confiabilidade muito boa, precisam apenas de estar com manutenção em dia e feitas corretamente, sempre nos intervalos corretos. Se você tem uma moto italiana, talvez você possa falar melhor sobre isso do que nós. A nossa experiência na prática com elas ainda é muito pouca. Aqui no Motorama a gente gravou apenas alguns test ride reviews com Ducati, fizemos Ducati Scrambler, Ducati 797. Então a gente ainda precisa conhecer muito mais sobre essas motos de uma forma geral. Mas a Ducati, sendo uma das principais montadoras italianas no Brasil, é claro que é nela que a gente lembra primeiro. E hoje em dia, como eu disse, é nítido, assim, é consenso geral que elas são tão confiáveis quanto qualquer outra moto, independente da origem. Tudo vai depender da manutenção. Conheça as nossas outras plataformas, como por exemplo o Portal Motorama, onde a gente posta notícias diariamente, matérias escritas. Também o nosso podcast, que está disponível aí no Spotify, no Apple Podcasts e em outras plataformas de áudio. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram você pode me seguir lá como guigo.pinheiro e o meu parceiro Hugo como @HugoRenault. E claro, segue também o perfil oficial do Motorama, que é @canalmotorama. E a gente se vê na semana que vem. Falou!